possa auxiliar-nos nesse momento, revigorando o nosso ânimo, nos reanimando, fortalecendo a nossa atenção na exposição da Tua Palavra, a fazer também do nosso coração um solo fértil para a Tua Palavra. Ajuda-me na exposição da Tua Palavra, Senhor. Alimenta o Teu povo, tem misericórdia do Teu povo. Que Teu Santo Espírito age apesar de mim, Pai, das minhas fraquezas. Ajuda-nos. É o que nós te pedimos. No santo nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Meus irmãos, na minha última pregação, não na última semana, na minha última pregação, nós vimos que Jesus recebeu, num certo sentido, uma provocação de seus irmãos, no qual seus irmãos o estimularam a que ele subisse para a festa dos tabernáculos, para que lá ele pudesse fazer os seus sinais, enfim, estas coisas, para que então, talvez, ele conseguisse então resgatar alguns dos discípulos que ele tinha perdido, ou então ganhar outros discípulos. Nós vimos que Jesus ele recusa essa proposta, e de que a razão dele recusar essa proposta, a gente consegue vê-la de algumas formas. Uma delas é que não era chegada a hora dele, não era chegado o tempo dele, na verdade. O texto diz, não era chegado o meu tempo. E nós vimos que Jesus, então, ele tem a tendência, né? Ele tem na sua prática, ele segue não o cronograma cronológico, ele segue o cronograma divino. Ele age, ele se move, ele fala de acordo com aquilo que Deus determinou que ele fizesse. E a outra forma que nós vemos isso é de que os líderes judeus procuravam matá-lo. Então existia um movimento, uma rebelião dentro da liderança judaica, os fariseus, que tinham esse plano de matar o nosso Senhor. E nós falamos até da questão da soberania divina e a responsabilidade humana, que não é porque ele não morreria naquele momento que ele também precisaria se arriscar e passar por coisas que ele não veio para passar. E ao mesmo tempo, enquanto Jesus dispensa os seus irmãos sobem para a festa, ele fica para trás. A gente vê que, até fiz a brincadeira, parece que ele não queria chegar com os irmãos, né, com vergonha da frente dos irmãos, mas não era essa a razão, era porque ele queria subir em oculto. A intenção dele nessa festa, o plano para essa festa não era um plano de aparição. Ele não queria se dar a conhecer ou a se revelar de uma maneira tão ampla a todos. Não deveria ser essa a sua entrada triunfal. Mas ao mesmo tempo, a presença dele era esperada na festa. Que, como eu disse a vocês, Jesus é aquele homem, o Deus encarnado, que ele foi obediente em toda a vírgula da lei. Não teve um ponto da lei que Jesus não tenha observado. Ele viveu a vida perfeita que nós precisaríamos ter vivido, mas ele viveu essa vida em nosso lugar e conquistou a salvação. Parte da conquista da salvação se dá pela sua obediência perfeita. Então a presença dele era esperada. O povo sabia que ele estava nessas festas, o povo sabia que ele seguia. E aí tinha alguns movimentos. Os líderes judeus procuravam-no para matá-lo. Então a malta do mal estava organizada à espreita, à espera que ele aparecesse. Fora a malta do mal, existia o povão. E o povão estava dividido. E eu disse que a divisão se dava. Uns diziam, ele é um bom homem. E outro, não, esse engana o povo. Esse é um cara mau, esse é um homem mau. E eu disse que as duas posições eram erradas. Que na verdade, ainda que achassem ele um homem bom, não o reconheceram como Messias. Então, só achar uma parte do caráter dele não resolve a situação espiritual. Mas que mesmo diante dessa disputa, que ninguém tinha coragem de falar abertamente sobre Jesus Cristo por conta do medo da liderança, por conta dos planos que eles tinham de matar. Então, veja, essa ideia de que existia gente querendo matar Jesus também não era tão sigilosa. Se o povo tinha medo da liderança, tinha medo de alguma represária, eles sabiam que tinha algum movimento, no mínimo, algo que não fosse bom em andamento. E o que nós vamos ver hoje? Hoje nós vamos ver Jesus a ensinar, a encantar,
a confrontar práticas pecaminosas e a apontar o caminho a ser trilhado. Basicamente, o que Jesus faz é a exposição, é a pregação da palavra. Então ele confronta, ele ensina. O ensino da palavra deveria te deixar encantado, a gente vai conversar sobre isso. A partir do ensino ele confronta, e ele fala, existe um caminho melhor. Então hoje o que eu quero apresentar para os irmãos é o verdadeiro ensino leva à reta justiça. O verdadeiro ensino leva à reta justiça. Então os versos 14 e 15 dizem assim: corria já em meio à festa e Jesus subiu ao templo e ensinava. Então os judeus se maravilhavam e diziam: como sabe este letras, sem ter estudado? E aqui pode parecer contraditório, porque o texto diz que Jesus subiu ao templo para ensinar. E ensino pressupõe exposição. Exposição inclusive física. Não tinha modo de aula EAD, né? Ele não conectou numa sessão remota, no Zoom, no Teams, e ensinou para o povo lá. Não, ele estava presencial. E para aquele que subiu em oculto, porque não queria se fazer conhecer para muitos, pode parecer contraditório. E aqui o que nós precisamos perceber é que em nenhum momento, nessa forma como Jesus lidou com seus irmãos, ele se escondeu por medo. Não foi por isso que o nosso Senhor não subiu na hora que ele subiu, mas ele se escondeu por propósito. Não foi por medo, mas por propósito. Não foi por covardia, mas por obediência. Jesus sobe ao templo no tempo certo, no tempo exato. Ou se você quiser ir ampliar o seu vocabulário, você põe no kairos, no tempo exato de Deus, no tempo certo para a sua presença. Porque que Jesus segue nunca é a linha do tempo cronológico, mas sim a linha do tempo divina, que vem direto do céu. E o que ele faz então? Ele sobe ao templo para levar ensinamentos vindo direto do céu. E aqui, meus irmãos, eu não sei o quanto isso incomoda o seu coração ou não, mas o meu como pastor me incomoda. O nosso Senhor não desperdiçava o tempo que ele tinha na terra. O nosso Senhor, ele descansava à medida que ele precisava descansar e ele se desgastava na obra o tanto que ele precisava se desgastar. O nosso Senhor não perdia tempo, ele remia o tempo. Então, quando você olha para a vida de Jesus, ele descansa em movimento. Ele dorme enquanto o barco navega, mas ele está lá indo para algum canto. Ele trabalha o tempo todo, é o tempo todo a ensinar. Então a mim como pastor me incomoda, porque eu não tenho essa disposição dele. E eu deveria ter. Eu deveria me doar mais pela obra. Eu deveria fazer mais por aquele que me salvou. E eu creio que isso se aplica a você dentro da maneira como ele te chamou e no lugar que ele te colocou. Se a vida dele era cumprir o propósito de Deus, a sua vida também é essa, é cumprir o propósito de Deus. E você vai cumprir o propósito de Deus exercendo a sua profissão do jeito que você exerce, seja a de dona do lar, seja fora de casa, enfim, o que você fizer. Mas ao mesmo tempo, você vai glorificar a Deus no seu trabalho, onde você andar, estabelecendo relacionamentos e evangelizando as pessoas com as quais você convive, ensinando as verdades do reino, que é para isso que você está aqui. Você não está aqui para aumentar o teu império, você não está aqui para ganhar mais dinheiro, você não está aqui para isso. Você precisa perceber que o propósito da tua existência é glorificar a Deus. E aí, em fazendo as coisas que você faz, você tem que levar o nome. Você tem que fazer então como Jesus, onde ele estava, ele ensinava. Agora, diferente de mim e de você, é que a maneira como Jesus ensinava, quando não gerava a repulsa imediata, que era o abandono, o ódio, a perseguição, gerava encantamento e um maravilhamento da audiência.
E mais uma vez, para mim como pastor, quando eu leio essas passagens, eu fico constrangido. Porque imagina que privilégio que seria para vocês se eu pudesse ensinar dessa maneira. Imagina, vou ler para vocês uma outra passagem que eu amo, né, que é Mateus 7, 28 e 29, que não são passagens relacionadas, mas a reação da audiência é parecida, né? Então diz assim a palavra do Senhor: quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina. Então aqui doutrina é coisa bíblica, ensinar doutrina não é coisa de presbiteriano apenas, é coisa bíblica. Não esfria a fé, fundamenta a fé. Nosso Senhor fazia isso. Depois Paulo instrui Timóteo a fazer isso, né? Aí continua o texto. Por quê? Por que o povo estava maravilhado? Porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. E aqui nesse texto de Mateus há um contraste entre dois gêneros de pessoa, Jesus Cristo e os escribas. No nosso texto não existe esse contraste. Parece existir o contraste entre aquele que estuda e o que não estuda, né? Onde Jesus é colocado na categoria de não estuda. Mas pensa que maravilha deveria ser ouvir Jesus Cristo a ensinar. A vida dele era condizente com o que ele falava. Jesus Cristo não tinha dúvida na exegese que ele fazia. Eu tenho posição minha teológica que eu não tenho fechado até hoje. E aí eu tenho que arrumar uma solução alternativa que eu consiga conciliar as posições com as quais eu tenho que lidar. Agora Jesus não tinha dúvida. Ele falava com autoridade, porque ele era a expressão exata do ser de Deus. A maneira pela qual o Pai falava naquele tempo. Por isso o povo se encantava. Porque ele tinha autoridade, ele não tinha dúvida, ele não era entediante. Deve ter sido, o maior orador que a história já viu. E por isso o povo ficava encantado. Agora, eu não sei se você já parou para reparar no texto, mas eu já comentei aqui mais de uma vez que o povo acusou Jesus de não ter estudado. Como que eles sabiam que Jesus não tinha estudado? Eles pediram o diploma de Jesus? Será que Jesus falava nós foi, nós vai? Eu acredito que não. Nem conjugação verbal ele deve ter errado, né? Como que eles sabiam? Acho que é uma pergunta honesta para você fazer para o texto. Como que ele pode ser acusado? O Filho de Deus. E aqui é a hora que entra o momento de nós percebermos o contexto cultural. Eu falei na EBD hoje da nossa forma de fazer exegese, que é histórico-gramatical. Então nós consideramos o texto, mas nós consideramos a história, nós consideramos o momento histórico, o contexto cultural. E como que os estudiosos da época faziam? Então, a maneira deles perceberem é que a forma como Jesus falava era diferente do que os estudiosos falavam. Então, Jesus não falava igual aos PhDs. Eles não falavam como aqueles que estavam em doutoramento. Ele falava diferente. E como que isso é possível de se notar? Os estudiosos da época, eles faziam mais ou menos aquilo que o ignorante pastor de vocês faz aqui. Eu cito muitas fontes. Para dar teoricamente credibilidade no que eu vou falar, eu ponho alguém que sabe mais do que eu a dizer. Então, quando eu vou trazer uma posição muito polêmica, um texto que talvez você tenha aprendido de uma forma ao longo da sua vida toda, e eu vou trazer uma posição que destoa daquela, eu trago grandes nomes do meio teológico para falar, veja, como disse Carson, como disse João Calvino, como disse Augusto Nicodemos, como disse fulano, e aí eu venho e faço aqui grandes citações. Tanto é que um dia uma criança me abordou e falou, pastor, por que o senhor cita tanto na pregação? E a minha resposta foi no meu francês, que é comum,
é porque o seu pastor é muito burro. E por conta da minha burrice, da minha limitação, eu preciso de ajuda daqueles que são sábios. E quando eles falam coisas que eu não sei dizer, de uma maneira que eu não consigo expressar, eu me apoio neles. Então, parte da nossa vida é saber das nossas limitações e se apoiar naqueles que sabem mais do que a gente, para que a gente traga a posição. E era da mesma forma nos fariseus. Então, os fariseus diziam, conforme o rabino fulano, é mais ou menos o que eu faço aqui. Agora, quando Jesus ensina, ele só diz. Jesus não faz citação. Então, o pessoal agora fala assim, ó, se ele não cita, ele não passou pelo processo de formação acadêmica convencional. E vou falar para vocês, essa prática eu peguei nos Estados Unidos, porque eu não tinha essa prática. Ela tinha sido tirada de mim por um presbítero que falou, ó, para de fazer isso. Quando eu fui para os Estados Unidos, falaram assim, olha, se você não cita, você está quebrando, não roubarás, que você está a roubar a ideia de alguém e apresentar como sua. E aí eu estou num conflito, até hoje eu não sei como resolver esse conflito, é uma das coisas que eu não sei resolver. Então tem dia que eu cito, tem dia que eu falo, tem dia que eu tomo a informação como minha, processo e mando outra coisa. Mas, quando eu estava no seminário no Brasil, eu tinha um amigo meu, que quando ele lia meus trabalhos, ele falava assim, Léo, você não pode fazer isso que você está fazendo. Eu falei, o quê? Você não citou ninguém nas coisas que você falou. Eu falei, exato. Falei, por quê? Porque eu que escrevi. Eu tive a ideia e eu não li ninguém para falar isso. Isso que Deus colocou no meu coração. Não, mas aí não pode para você. Por isso que eu não vou ficar nesse negócio de porcaria de mestrado, doutoramento, não é para mim. Por quê? Porque eu não roubei de ninguém, isso é meu. Ele falou, não, então você é um espírito livre. Você tinha que estar no doutoramento, mas antes você precisa passar pelo mestrado e graduação. Eu falei, eu não quero passar por nada, eu só quero sair daqui pastor. Né? Mas essa é a luta. Então, os fariseus faziam dessa forma, como nós fazemos na academia hoje. Como nós fazemos nos meios universitários. E Jesus destoa dessa forma. E faz sentido ele destoar. Certo? Ele não passou por nenhum rabino. Ele é a revelação do próprio Deus. Ele precisou aprender a escrever, mas ele não precisou aprender a lei de Deus. Mas, agora, a reflexão que eu quero trazer para vocês aqui, e eu só vou fazer perguntas, eu não vou... Hoje eu acredito que eu estou muito light hoje. Hoje eu não vou apertar muitas feridas, eu só vou soltar para o ar. Se você se machucar, com você. Qual foi a última vez que você ficou maravilhado com a pessoa de Jesus e os seus ensinamentos? Qual foi a última vez que na sua vida devocional você teve prazer e deleite ao ler as santas letras, ao ler as sagradas escrituras? Qual foi a última vez? Qual foi a última vez que quando você leu, o teu coração parece que fez assim, e você foi tomado por um senso de, como pode tamanho amor por mim? Qual foi a última vez que você derramou uma lágrima por conta do amor que você recebeu? E o que isso diz acerca da sua vida devocional? E o que isso diz acerca da sua condição espiritual? Qual foi a última vez que você se maravilhou com aquele que você diz ser o seu Salvador? Então, respondeu-lhes Jesus, o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se falo por mim mesmo. E aqui na sua resposta, Jesus agora faz a citação que os fariseus faziam. Enquanto os fariseus citam rabinos, Jesus cita o seu pai. O meu ensino eu aprendi com aquele que me enviou. O meu ensino vem direto do céu. O meu ensino é conexão direta. O meu ensino vem do alto. E a razão para a gente pensar em tamanho maravilhamento da audiência é óbvio.
É a revelação direta de Deus a falar com eles. É o mais puro ensino possível. Foi o que eles receberam. Esse ensino é a manifestação da condescendência divina. Esse ensino é a manifestação que flui da perfeição divina. Esse ensino é Deus a vir ao encontro do povo, numa forma que o povo pudesse compreender. Diferente do que muitas vezes eu faço aqui, em que eu tento explicar algo e eu acho que eu mais confundo vocês do que o contrário. É bem possível que em vários momentos você tenha ido embora da igreja com dúvidas e não com respostas. O pastor hoje não explicou bem. É possível, e é possível que isso aconteça hoje. Mas com Jesus não tem como. Era o próprio Deus. A única vez, ou as únicas vezes, que ele falava e o povo não entendia, é porque ele fazia isso de propósito. Toda hora tinha que explicar parábolas. Por que o Senhor fala por parábolas? Para que eles ouvindo não entendam. Para que ouvindo não percebam. Ele queria que não percebesse. Agora, quando o propósito dele é com que o povo percebesse, não tinha dúvida. Que é o que eu deveria fazer com vocês aqui. A minha intenção é que vocês percebam. E às vezes eu não consigo cumprir essa missão. Agora, os irmãos vão concordar comigo que é muito fácil falar que a origem do ensino é divina. Difícil você provar isso. Então, falar que meu ensino vem do alto, qualquer um fala. É relativamente fácil você fazer isso. O problema é você arcar com a consequência disso, se você não fala com coisa vinda do alto. E se você já teve experiências por igrejas como eu tive, quantos de nós não ouvimos histórias, ou quanto de nós não recebemos um eis que te digo, vindo direto do alto? Quantos de nós não ouvimos profetadas? Eis que o Senhor diz. Será? E agora volta a trend do Instagram na minha cabeça. Será? Esse é o pau que rola na internet. Será? Tem que parar de mexer com a internet. Quantas seitas não começaram com alegações de pessoas que receberam o ensino do alto e não era do alto, era de baixo? Quantos seguidores de Ellen White, quantos seguidores do Livro dos Mormons, vem do alto, multiplica por -1, vem de baixo, são acréscimos à perfeita revelação de Deus. Agora, Jesus Cristo, ele é perfeito, ele não apenas afirma, como ele fala para nós como você pode garantir que o que ele fala é do céu. E o texto diz, olha só, se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se falo por mim mesmo. Olha só o comentário que o Carson faz, e eu vou explicar o comentário, caso fique um pouco difícil, mas ele diz o seguinte: a questão não é que alguém que procura saber se é vontade de Deus ou não, conhecer a vontade de Deus, se o ensino de Jesus é de Deus ou não é que essa pessoa precisa atingir um padrão ético para isso, que ele fala quem quiser fazer a vontade, e que uma vez que ele faça, então ele recebe uma aprovação e agora ele pode analisar a Escritura. Não é isso que ele está falando. Mas que alguém que procura saber se a palavra de Cristo é vontade ou não, ela deve estar fundamentalmente comprometida em fazer a vontade de Deus. E esse é um compromisso de fé. Então, e esse é um pedaço da citação, eu vou continuar. Então Jesus fala o seguinte, o meu ensino vem daquele que me enviou. Você quer saber se isso é verdade? Faz a vontade dele. Então o que Jesus está dizendo é, a sua fé vai se comprometer com a palavra e você vai obedecer essa palavra. Em obediência a essa palavra você vai conseguir perceber se é ou não de Deus aquilo que eu falo. Aí ele vai continuar.
A vontade de Deus não deve ser simplesmente pensada e avaliada como se Deus fosse um objeto ou um objeto qualquer que nós podemos educadamente examinar, dissecar, discutir, pegar e escolher aquilo que nos agrada. Então existe um compromisso de fé, porque parte daquilo que Deus revela são coisas que não nos agradam, mas demanda a nossa obediência. O compromisso de fé que se tem aqui em vista é essa escolha moral e adequadamente básica e torna impossível qualquer atitude que nos coloca como juízes dos caminhos de Deus. Então, se eu quero saber se o ensino de Cristo é de fato de Deus, eu vou obedecer a palavra não como um juiz, mas como alguém que se submete, porque uma vez que eu me submeto, eu vou ser incapaz de questioná-la. Uma vida de obediência a Deus vai tornar o nosso coração submisso a tal ponto que nós não questionaremos, mas obedeceremos. Dessa perspectiva, a pessoa que decide fazer a vontade de Deus descobre que o ensino de Jesus não fala de si mesmo, mas fala da própria palavra do nosso Deus. E quando então nós buscamos fazer a vontade de Deus, a gente acaba por atestar a sua origem. Ou seja, assim, quando nós obedecemos a palavra, fica evidente que ela é de Deus. Basta você colocar isso à prova. E coloque à prova mesmo. Obedeça o que está na Escritura e veja se Deus não é fiel com aquilo que Ele prometeu. Viva uma vida de obediência a Deus naquilo que Ele manda, independente se você gosta, e veja se Ele não vai abençoar a sua vida. Veja, e aí esse é o teste que Jesus está a colocar. Viva dessa forma e receba o que Ele promete. E essa é uma das formas que nós podemos usar para avaliar um pastor. Se a gente pode descobrir se ele é um falso profeta ou não. E como que a gente vai? A gente vai pegar o que ele fala e botar à prova. Pegar o que ele fala e colocar em contraste com o que está na Bíblia. Então, se o pastor pede para você fazer um grande sacrifício financeiro para você conquistar uma coisa na tua vida, você nem precisa ler essa, eu vou te falar, manda esse cara pescar. Fuja, falso profeta. Contrasta onde na Bíblia fala para você fazer isso. Não fala. Veja, a gente vive no meio de um momento de pessoas com uma fé frágil por conta que elas padecem de falta de conhecimento, em que as pessoas associam o poder de Deus a manifestações externas e não aquilo que Ele faz internamente. Tem pessoas que vivem semana após semana, encontro após encontro, atrás do eu eis que te digo, atrás de alguma revelação que não está nas Sagradas Escrituras, atrás de alguma cura de algo que não lhe foi prometido. Essas pessoas buscam maravilhamento em coisas extraordinárias e esquece que extraordinário é um Deus amoroso e justo escolher relacionar-se conosco, revelar-se a nós, vir ao nosso encontro e ainda registrar a palavra e deixar para que eu e você tivéssemos acesso a todo o conhecimento possível dele. E isso não maravilha mais o povo que se diz de Deus. São pessoas que vivem atrás de emoção e de profetadas, uma vida orientada por profetadas, ao invés de terem uma vida orientada pela palavra. E eu creio que essa palavra de Jesus ela é bastante desafiadora para nós como indivíduos e como igreja, porque em algum momento ou a palavra de Deus foi ou ela será um grande desafio para a nossa obediência.
Eu digo isso porque em algum momento, ou em vários momentos, nós seremos tentados a encarar algum ensino bíblico como ultrapassado e não aplicável à nossa vida. Nós seremos tentados, e aqui eu já começo a prepará-los, vocês estão tendo pré-venda, a pré-palestra da conferência. Um dos exemplos clássicos de que nós somos tentados a não fazer do jeito que a gente deveria é a guarda do dia do Senhor. Porque a gente acha que é algo ultrapassado, coisa de judeu. E que Jesus vai entrar nesse mérito no texto. Mas mais do que isso, a gente pode pensar em moralidade sexual, a gente pode pensar em postura profissional, a gente pode, em algum momento, o teu coração, eu duvido que o teu coração não se desagrada de alguma passagem da Bíblia, eu duvido. No teu coração ainda existe remanescente de corrupção do pecado. Então vai chegar um momento em que nós seremos tentados porque não nos agrada aquela ordem divina, e nós seremos tentados a não obedecer. Mas o que Jesus está dizendo? Quer saber se vem do alto? Obedeça. Quer conhecer a doutrina? Se comprometa com Deus da doutrina. Então o desafio, Jesus deixa claro que o compromisso fazer a vontade de Deus levará ao conhecimento da origem da doutrina. O desafio que nós temos de encarar é que a obediência que conduz ao conhecimento. E muitas vezes a gente quer a ordem contrária. Primeiro a gente quer perceber tudo nos detalhes, para depois fazer. Onde Jesus diz, faça e você saberá. Então eu lembro de um amigo meu, em que já faz tempo, eu não tinha nem a visão tanto que eu tenho hoje, e eu estava estimulá-lo a ter filhos, era diácono na igreja junto comigo, e eu falava, fulano, você não pensa em ter filhos? E aqui eu vou fazer uma versão light da minha conversa com ele, porque eu estou no púlpito. Mas ele falou assim, Léo, eu pus na planilha do Excel, e a conta não fecha. Aí eu falei para ele, filho não faz com planilha. Faz, vocês já entenderam? Você faz com outra coisa, você faz com o ato conjugal. Falei para ele, faça o teu filho. Depois você fecha a conta. E a conta vai fechar. Graças a Deus ele ouviu, está com 2 filhos hoje, poderia ter mais, mas a mesma coisa para nós como igreja. Nós como igreja somos desafiados a estarmos envolvidos na grande comissão. Em vários momentos, nós seremos tentados a desobedecer, alegando sempre falta de condições. A gente precisa fazer alguma coisa aqui na igreja, está faltando caixa aqui, está não sei o quê. Nós seremos tentados a olhar para as circunstâncias e achar que Deus não vai honrar um compromisso que Ele falou para a gente fazer. E aí eu já estou pré-venda de outra palestra, de que Ele vai estar conosco enquanto a gente faz essa missão. Mas obedece. E ele mostra que o ensino vem do céu. E aí Jesus continua, verso 18. Quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória. Mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro e nele não há injustiça. E aí, como tem sido até o momento, Jesus Cristo deixa claro para todos que ele não busca a glória para si. É essa uma fala contínua na boca de Jesus. Jesus em todo tempo busca a glória do Pai. Jesus ele não é um charlatão religioso a buscar vantagens para si em cima do povo. E o fato de que Jesus não é um charlatão e de que ele não busca a glória para si é que ele nunca aliviou o seu discurso. Ele nunca pôs mais água para tornar mais palatável para aqueles que se opunham. Ele nunca preocupou com a quantidade de seguidores. A preocupação dele é se Deus era honrado naquilo que ele fazia, se Deus era glorificado na maneira como ele ensinava, se Deus era glorificado naquilo que ele fazia. Mas também Jesus Cristo nunca tirou vantagem da multidão.
Jesus sempre se doou pela multidão. Quando estava sem fome, ele deu de comer. Quando estava doente, ele curou. Quando estava com demônio, ele expulsa. Quando é burro, ele ensina. Ele se dava. Ele não usurpava. Ele não tomava. Jesus não é como os falsos profetas do nosso tempo, que andam em carros luxuosos, com grandes relógios, com roupas de marca, que mudam de país para roubar dinheiro do povo em euro. Não era assim. Jesus, ele não era assim. Isso aí você deixa para o meu xará, está aqui a usurpar o povo em Portugal. Jesus não era assim. Mas o que é interessante é que Jesus, mesmo sem buscar glória para si, chegaria o dia em que o Pai o glorificaria. Chegaria o dia em que o Pai o exaltaria. Durante seu ministério terreno, Jesus apontou para o Pai, mas é na cruz onde nós começamos a ver o Pai, a mostrar a glória de Cristo para o mundo. Agora, eu não vou lembrar quem foi o autor que cunhou, que criou essa expressão, mas essa expressão é muito importante, que nós, como seres humanos, nós somos ladrões de glória. Assim como o Heitor está a tentar roubar a glória da palavra nesse momento. Nós somos ladrões de glória. Nós temos a tendência de querer ocupar a posição de destaque no lugar de Deus. Pensa na sua vida de serviço na igreja. Quantas vezes você não fez, não para servir, mas para aparecer? E a sua postura, na hora, foi serviçal. Mas quantas vezes você não fez para ser reconhecido como um crente comprometido? Quantas vezes você não se deu mais do que normalmente você se daria para você passar uma imagem de quem você não é? Quantas vezes no seu serviço o que o povo vê é você ao invés de Deus? Jesus Cristo não buscou glória para si. Ele, sendo justo e perfeito, não fez isso. Aí nós, injustos, imperfeitos, indignos, queremos roubar de Deus a glória que é dele. Temos muito a aprender com o nosso Senhor, Mas Jesus, ele, de uma maneira ainda não evidente, vai ficar evidente no final do texto, ele começa a introduzir um contraste entre ele e a audiência. E ele introduz esse contraste ao dizer que ele é verdadeiro e nele não há injustiça. No final do texto vai ficar evidente que ele está a dizer para o público que eles não são e que eles são injustos. Eles não são verdadeiros e eles são injustos. Então Jesus começa esse contraste, E eu não sei se você já pensou nisso. O que é pressuposto de alguém para que esse alguém possa dizer: eu não sou injusto? Eu sou verdadeiro e em mim não há injustiça. Você não pode pensar tudo que é necessário para que você possa dizer isso? Essa é uma frase que você nunca vai poder dizer na sua vida de maneira verdadeira. O discurso dele tinha que ser condizente com a vida. Em tudo ele tinha que ser obediente. Nenhum escorregão fora do lugar. Uma vida de obediência perfeita, completa, exaustiva. Até no sonho. Até quando Jesus dormia, ele não sonhava com coisa errada. Que você sonha com coisa errada. Até isso não teve para ele. Eu acho que isso é digno de encantamento. Alguém que é perfeitamente justo. E veja,
no mundo que nós vivemos, da maneira como nós vivemos, e na maneira como nós percebemos, e na maneira como as relações se dão, a gente já não tem mais senso de justiça. A injustiça já não nos incomoda tanto. Quando eu penso na justiça brasileira, meu Deus. Quando eu penso na maneira como as coisas aconteceram cá em Portugal nas últimas semanas, onde num protesto pró-vida, um homem está com coquetel molotov, gasolina em crianças, e nada disso noticiado ou discutido. A gente já não tem mais senso do que é certo e errado, tem hora. Parece que não incomoda mais. Mas a gente serve àquele, e nós somos propriedade daquele que diz: eu sou verdadeiro. Em mim não há injustiça. No mundo que padece de esperança, nós temos a esperança verdadeira. Nós temos acesso àquele que é verdade e naquele que é a fonte de toda a justiça. E Jesus vai continuar o seu discurso e ele não vai aliviar, e ele vai pegar bastante pesado quando nós olhamos no verso 19. Não vos deu Moisés a lei? Contudo, ninguém dentre vós a observa. Por que procurais matar-me? E aí ele lança para geral, ele lança para Malta. Por que procurais matar-me? E na maneira como Jesus apresenta aqui o texto, para nós fica claro, para você é evidente, de que não existe um ser humano apartado do Deus encarnado que tenha observado a lei. Nesse sentido, todos nós somos pessoas que vivem a quebrar a aliança, pessoas que vivem a desobedecer a lei. Nós somos pessoas que constantemente nos rebelamos contra o nosso Senhor. Isso é a primeira coisa que você tem que ter em mente. Então Jesus nisso, preciso. Ninguém de vocês, eu posso falar a mesma coisa aqui e vou acertar. Ninguém de vocês aqui observa a lei. Pronto, acertei. Não cometi pecado. O problema é que eu me incluí na conta, Jesus não. Agora, Jesus, nessa necessidade de mostrar a razão pela qual eles não conseguem perceber a origem, ele tem que mostrar que existe na audiência uma falta de comprometimento com obediência à palavra. Então qual que é a razão deles não reconhecerem que o ensino de Jesus vem de Deus? Porque eles não obedecem à lei. E veja, Jesus não está nem a falar de outros ensinos, ele está falando a lei de Moisés. A lei que vocês se orgulham de ter recebido. A lei que vocês batem no peito e dizem que são diferentes de todas as outras nações. A lei que se vocês tivessem uma cópia para cada um, estaria na parede de casa. É essa daí. Vocês não obedecem. Vocês dizem que se deleitam, mas deleitam em saber, não em viver. Isso aqui é um negócio gravíssimo. Eu lembro de uma cena no seminário lá no Brasil, quando o pastor Rafael, que vocês conheceram, vira um dia para a sala, eu não lembro, eu queria lembrar qual foi o pecado cometido na sala de aula aquele dia, eu não lembro. Deus apaga algumas coisas da nossa memória. Em que o Rafa virou para o povo e falou assim: vocês estão a estudar e estão a saber cada vez mais. Quanto mais vocês sabem e a vida de santidade de vocês não muda, mais juízo sobre a vida de vocês. Às vezes é melhor trancar a matrícula e ir embora. E o que Jesus aponta aqui para os fariseus, ou para a multidão, para a audiência, é que existe uma distância abissal, brutal, imensa, entre receber algo e obedecer esse algo recebido. Existe uma diferença colossal. Recebeu a lei, siga a lei. Basta você pensar no código de trânsito. Você recebe, você não obedece. Mas Jesus está a mostrar para eles de que
existe um pecado que fica evidente e fica muito fácil, não tem como não argumentar, não tem como argumentar contra o que Jesus apresenta. Jesus diz: por que vocês querem matar-me? Se vocês dizem que seguem a lei de Moisés, por que vocês não estão preocupados com o sexto mandamento? Quem deu o direito de vocês de não seguir o sexto mandamento? Quem deu a carta branca? Quem abriu a exceção? Quem falou que agora não vale? E aí a gente precisa entender que no meio da audiência tinha os líderes, mas tinha o povo. E que pelo excesso de pessoas, a liderança estava impedida de fazer um movimento contra as acusações de Jesus. Que se eles avançam, o negócio vai ficar feio. E naturalmente, não é toda a multidão que quer matar Jesus. A gente viu que alguns acham ele um bom homem. E você não mata bom homem. Você não mata. Agora, o que nós precisamos entender aqui? Né? Só para, rapidamente, para não entrar em não delongar demais essa questão, Jesus fala que eles estão a quebrar o sexto mandamento: não matarás. Não falou que eles vão quebrar, falou que eles já querem matar. E quando a gente olha o sexto mandamento, traduzido para nós como não matarás, a gente pode ser levado a pensar que qualquer tipo de morte é errada. E não é isso que o texto diz. A minha defesa de quando nós temos direito de matar alguém vai ficar para outro dia. Mas o que o texto diz é que nós não podemos assassinar. A ideia é que nós não podemos cometer um homicídio premeditado, planeado, intencional para tirar a vida de alguém. É diferente de você matar alguém em defesa da sua família. É outra história. O que os judeus planeavam? Matar um inocente. Mas isso é premeditado. Se esse povo ouviu Mateus 6, eles sabem que o ódio no coração já era uma quebra do sexto mandamento. Então Jesus está a esfregar na cara deles: vocês se orgulham de serem seguidores de Moisés, mas nem isso vocês são. E naturalmente eu vou ter que fazer uma provocação para vocês. O quanto disso não é verdade na nossa vida? O quanto não tem sido a distância daquilo que vocês recebem aqui e da maneira como vocês vivem lá? Semana após semana vocês frequentam cultos, escola bíblica, curso de teologia, pequenos grupos, grupo de homens, de mulheres, de adolescentes, graúdos e miúdos, discipulado de pais. O quanto do que você recebe tem tornado real na sua vida? Qual é a distância daquilo que você posta para aquilo que você vive? Qual a distância daquilo que você fala para aquilo que você vive? Qual a distância daquilo que você diz crer? Porque você diz que crê um monte de coisa, você acredita que você crê num monte de coisa. E como isso se manifesta na sua vida? Qual que é a distância? Diante de tamanha acusação, respondeu a multidão: tens demônio. Quem é que procura matar-te? E para a grande parte da multidão lá, eles não tinham a intenção mesmo. Eles não tinham essa intenção. Então, para eles, a única explicação possível é que Jesus estivesse, então, num momento de loucura decorrente de forte agitação emocional. Aqui a gente não pode confundir, e aqui é aquela questão, mais uma vez, da cultura. Esse tens demônio não é que eles estavam a falar que Jesus estava possuído. É quase como Jó fala para a esposa: falas como uma louca. Lembra disso aí, não? Pensou se o marido faz isso hoje em casa, rapaz? E Jó não pecou, hein? E Jó não pecou. Falas como uma louca. Vou usar essa qualquer dia. Mas aí vai ser pecado. Mas brincadeiras à parte, quando a gente olha para essa expressão, olha o comentário de Calvino. Ele fala assim: essa era uma frase costumeira entre os judeus que tinham sido educados na doutrina, dizer que quando alguém era excitado à fúria,
ou quando perdesse o senso e a razão, ele era atormentado pelo diabo. Então, mais ou menos, Jesus não fala para Pedro, arreta daqui, Satanás? Então a ideia aqui é de que é muito distinto da outra cena, onde eles falam assim, você expulsa pelo Beelzebul, você é o maioral deles. Ah não, lá era problema, real, ali ele está falando de demônio mesmo. Aqui eu falo assim, esse cara é louco. Ô Jesus, você está meio paranoico, meu. Isso aí você está meio teoria da conspiração, você está viajando nas ideias suas aí. Não é isso que estão querendo não. Mas no meio do povo, tinha líderes que sabiam que ele não estava a mentir, sabiam que ele não era louco e muito menos possuído. Lá no meio tinha esse povo. Então, replicou-lhes Jesus, um só feito realizei, e todos vos admirais. Primeira coisa, Jesus não fez só um feito. Eles usam aquilo que é abominável a Deus, que 2 pesos e 2 medidas. Porque a princípio, o circuncidar era considerado uma obra. E se ela era considerada uma obra, como que ela era praticada no sábado, quando ela calhava de cair no sábado, que seria o 8º dia? Por que eles podem fazer isso e Jesus não pode curar? Quem definiu quando que pode ser quebrado o dia do descanso? E aqui, eu quero só explicar mais uma vez rapidamente, porque nós vamos entrar muito disso na palestra, é de que no hebraico e no grego não existe sábado. A nossa tradução em português colocou o dia do descanso como sábado. Isso gera uma complicação, porque o dia do descanso não é um dia da semana no sentido fixo, ele é um conceito estabelecido por Deus. E esse conceito pode ser aplicado em basicamente 2 dias. No Antigo Testamento no sábado e no Novo no domingo. A discussão sobre isso a gente faz depois. Mas basicamente quando fala do Shabat, essa ideia de o verbo que dá origem à palavra simplesmente significa cessar, parar. Então o dia do descanso é o dia de parar. O parar para quê a gente vai discutir depois. Mas só para vocês ficarem com isso, não era um dia da semana. Tanto é que quando você lê o relato de Gênesis, não diz, no domingo Deus criou isso, na segunda ele fez aquilo, no terceiro ele fala, no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia, no 4º dia. Quando você vai para traduções da Bíblia em inglês, eles não falam que era no sábado, eles falam que era no sabato, no dia de descanso. Eles põem a expressão judaica, e aí aquilo virou uma palavra em inglês que aponta para isso. E evita essa fadiga, toda hora ter que explicar o sábado e o domingo. Mas a gente conversa mais disso depois. E um dos argumentos que alguns teólogos vão tentar usar do porquê que eles poderiam circuncidar no sábado e isso não ser uma quebra, é o que eles vão falar de hierarquia entre as leis, ou precedência entre as leis. Então a lei que é mais antiga é a lei que toma precedência sobre a mais nova. O que nesse caso não bate. Por quê? Porque ele fala assim, na lei você recebeu a circuncisão. Ah, mas veja bem, isso aconteceu lá em Abraão, então a circuncisão foi estabelecida em Abraão. Alguém pode dizer, mas pronto, porque o dia do descanso foi estabelecido na lei de Moisés. Se você respondeu isso, torta na cara, está errado. Por quê? Porque onde que Deus estabelece o dia do descanso? Na criação. E aqui é importante falar assim, pastor, mas espera aí, veja bem, o senhor força a barra para defender o teu ponto. Não está escrito lá. Esse é o problema da nossa geração. A gente não sabe interpretar texto. Se Deus criou todas as coisas sem pecado, criou Ele um padrão antes da queda que não deveria ser o objetivo da nossa vida? Pastor, de onde você tirou que o casamento é monogâmico? Da criação. Mas lá não está escrito. Mas não foi o jeito que Deus criou? Usa os 2 neurônios que te restam. Está lá. Está lá. É por isso que tem os papéis, homem e mulher. Por isso que animal não manda em homem, é homem que manda no animal. Por isso que nós não somos reféns da criação, a criação que
tem que ser subjugada porque é o padrão que Deus estabeleceu. E nesse padrão que Ele estabeleceu, Ele criou o dia do descanso. Então, o dia do descanso precede a circuncisão. Então, não tem como. A lei da precedência temporal não vale para essa lei. Então, como que a gente vai argumentar de que circuncidar, que o judeu considera como uma obra no sábado, não é a quebra do sábado, não é a quebra do dia do descanso? E eu creio que o observar o dia do descanso pressupõe obedecer à lei. E se a lei manda circuncidar, é obediência a isso. Inclusive, por exemplo, alguém pode pensar, pastor, mas no dia do Senhor a gente descansa, mas o Senhor trabalha. É verdade. É verdade. Mas há prescrição para isso. Aqueles que eram responsáveis por cuidar das coisas do Senhor, do templo, estava liberado. Então, enquanto vocês descansam, eu trabalho, enquanto vocês trabalham, eu trabalho. Não é isso? É desse jeito, né? Mas, vou ver se eu falo num português correto aqui. Ouçam as palavras de Carso. Os fios agora se ligam. Se a lei da circuncisão veio de Moisés, ou do tempo dos patriarcas, o resultado era o mesmo. Vocês circuncidam no sábado. A lei exigia que a circuncisão acontecesse no 8º dia. Se uma criança nascesse no sábado seguinte, teria que ser circuncidada. E a ideia aqui é que eles fazem contagem inclusiva. Então, para nós, de sábado a sábado dá 7 dias. Para o judeu dá 8. Que eles encontram o próprio dia. Então, isso vai ser importante para quando você fazer a contagem de quantos dias Jesus ficou na tumba. Porque se ele entrou na sexta e saiu no domingo, então é a maneira que se conta. Importante. Mas vamos seguir aqui. A questão, portanto, é qual lei toma precedência. O mandamento de que a criança seja circuncidada no 8º dia ou a proibição de trabalhar regularmente no sábado. As palavras de Jesus registram a conclusão. Os judeus regularmente circuncidavam seus filhos no sábado, se o sábado fosse o 8º dia. Então, para mim, a questão não é qual das leis deveria ser obedecida, é que todas as leis têm que ser obedecidas. E eu creio que o padrão que Deus estabelece da guarda do dia do Senhor, do descanso, é de que ele é um dia não de inatividade. Ele não é um dia para você ser vagabundo, ficar em casa dormindo até a hora que você quiser, usar de desculpa que mudou o horário de verão para chegar atrasado. Não é isso. O que Deus estabelece é que nesse dia, você, assim como Ele cessou a obra de criar coisas, que você cesse as suas obras de conquistar coisas. Então você cessa do seu trabalho, não de todas as atividades, porque você tem que vir adorar, você tem que fazer obras de misericórdia, você tem um monte de outras coisas para você fazer, inclusive obedecer à lei. E eu entendo que nesse dia, e aqui eu vou ficar espiritual, quase pentecostal, eu entendo que nesse dia, na filial do céu na terra, que é a igreja, existe uma conexão mais intensa. O céu toca na terra. Deus se manifesta de maneira especial no nosso meio. Eu creio nisso. Por isso que eu encho a paciência dos 6 para estar aqui. Porque eu acredito que Deus está aqui. E que Ele tem algo para fazer na sua vida. Através da exposição da palavra, através dos cânticos, através da comunhão com os irmãos. E se é quando o céu toca a terra que nós estamos a viver aqui, o obedecer à lei é fazer na terra aquilo que é demandado pelo céu. E se aplicar um símbolo da aliança de Deus com o seu povo no dia do descanso, não pode ser uma quebra, mas o cumprimento. Só que qual que é o ponto que Jesus vai apresentar? Veja bem, e não deveria então a preservação da vida ser assim também? Não está Jesus a obedecer o não matarás quando Ele cura? Porque se você tiver a curiosidade de ler o Catecismo Maior de Westminster, quando ele explora os mandamentos,
a estrutura da análise dos mandamentos ela é muito interessante. Primeiro ele vai falar assim, qual é o sexto mandamento? Não matarás. Aí vai pular Êxodo 20, tal, Deuteronômio. O que é proibido por esse mandamento e o que é estimulado, exigido por esse mandamento. Então, não matar, dentro do padrão bíblico de pensar, não é apenas não assassinar alguém. É você lutar pela preservação da vida. Então, por exemplo, fazer parte de uma marcha pró-vida é ser obediente ao não matarás, ainda que venha o enviado de Satanás para tentar matá-lo enquanto você está a fazer isso. Então Jesus fala para eles, se obedecer a Deus, a aplicar o símbolo da aliança no dia do descanso não é quebra, o porquê obedecer o mandamento não matarás seria uma quebra. A preservação da saúde é o cumprimento do não matarás. É o que é exigido de nós, é o que é estimulado de nós. Por isso que eu falo, da questão da alimentação. Se você se alimenta igual um animal, vai no rodízio, come igual um leitão, você está quebrando o não matarás. Quando você não cuida da sua saúde, você está quebrando o não matarás. Quando você não descansa o que você deveria, você está quebrando o não matarás. Agora, quando você cuida, você está a cumprir o não matarás. E Jesus cumpriu o não matarás na vida do paralítico, quando ele restaura por completo a saúde daquele homem. E as minhas amigas fisioterapeutas na época gostaram do exemplo que eu dei. Elas estariam desempregadas, porque o paralítico não precisou de sessão de fisioterapia. Ele levantou e saiu andando e carregando maca. Ainda veio com o shape o cara. A gente luta para conseguir alguma coisa, o paralítico já saiu levando, Mas então, Jesus continuou. Confere uma proibição, ele ordena a imediata cessação da prática de julgar segundo a aparência. A prática de julgar segundo a aparência é algo sempre presente na história da redenção. O exemplo mais fácil de alguém que julgou pela aparência foi o nosso irmão Samuel, quando ele foi mandado por Deus à casa de Jessé para ungir o próximo rei de Israel. Deus fala para ele, você está a olhar a aparência. Eu sei, eu conheço o coração. Não são esses meninos que estão aí não. Não são os mais fortes, não são os mais bonitos, não são os mais velhos. Tem mais alguém. E veja, é por isso que é importante a gente olhar para os detalhes. O problema apontado por Jesus não é o julgamento. É o critério usado para o julgamento. A gente vive numa época assim, não, você não pode julgar. Posso sim. Posso e devo. O problema é que a régua que eu julgo, eu vou ser julgado. Paulo vai dizer na primeira carta aos Coríntios, se nós julgaremos os anjos, nós não vamos julgar coisa aqui terrena? Eu não tenho poder de mandar ninguém para o inferno e para o céu. Adoraria exercer esse poder. Não, meu coração pecaminoso falando aqui, Porque eu não pensei em salvar, eu pensei em condenar. Olha que desgraça. Mas o problema, você olha Mateus 7 e fala, olha, você vai falar aqui do meu cisco, olha a tua trave. Termina de ler o texto, infeliz. E depois que você tirou a trave, vai lá e tira o cisco. Então, o julgamento não é o problema. O problema é o critério que nós usamos, a maneira como nós fazemos. E aqui eu quero que você pense acerca do nosso convívio eclesiástico, o nosso convívio como irmãos na fé, como que nós somos rápidos para julgar. Só que julgamento rápido só pode ser feito a partir de um critério, pela aparência. Não existe possibilidade de julgamento rápido pela reta justiça. Porque reta justiça pressupõe conhecimento das motivações do coração. Então o desafio é que nós somos pouco criteriosos quando nós julgamos na igreja. Por
Por quê? Porque a gente se envolve pouco com as pessoas. A gente caminha pouco com as pessoas. Agora o dedo, a gente aponta direto. E aqui o que eu quero... E a gente... Porque a primeira coisa que você pensou vão ser exemplos ruins. Agora, a gente também julga pela aparência pessoas que a princípio parecem dar bons exemplos. Então você vê a pessoa que está sempre ativa na igreja, você acha que necessariamente ele está fazendo o que é certo. Você está julgando pela aparência. Você não sabe se no coração dele ele está ali como servo fiel, ou se ele está buscando destaque. Por exemplo, não é à toa que nos Estados Unidos, quando você vai servir no departamento infantil, é pedido da pessoa uma ficha limpa do FBI, que você não está na lista de ofensores sexuais. Por quê? Porque tem muitos que foram muito dedicados em servir as crianças, mas em servir abusaram. E se a lei não pegar, a gente pega. Então a gente é pronto para olhar a aparência, tanto do bem quanto do mal, e só ficar na aparência. O desafio para nós como cristãos, isso demanda de nós envolvimento, e por isso que a gente não faz, porque toma tempo. Demanda da nossa vida. Demanda da gente abrir mão de ganhar mais dinheiro, de ter mais tempo com família às vezes, ter menos tempo de lazer. Demanda da gente. Demanda você, eu estou vendendo outra palestra agora, demanda você querer fugir do sofrimento na sua vida. Porque veja, se envolver com pessoas é se envolver na dor das pessoas. Se já não bastasse os problemas que você tem na sua, você tem que assumir a dos outros. Você tem que chorar com quem chora, tem que se alegrar com quem se alegra, tem que carregar o fardo um dos outros. E aí eu vou dar os exemplos bem simples, bem simples. Quando a pessoa falta ao culto, o que nós deveríamos pensar / fazer? Normalmente, a primeira coisa que a gente pensa é algum tipo de acusação, sem saber se existe algum motivo legítimo para ela não estar aqui. Ah, pastor, existe motivo legítimo para não estar no culto? Existe, são poucos. São poucos, mas existem. Bem poucos, mas existem. A pessoa chegou atrasada no culto. O que nós devemos pensar / fazer? Depende. Porque tem a pessoa que é recorrente. Já quando fechou o pacote de contratação, já contratou para chegar 10h45, 11, né? Mas tem gente que não. Tem gente que não costuma chegar atrasado e um dia chega. O que deveria ser a nossa postura? Com quem está... Aconteceu alguma coisa. Será que o irmão está precisando de alguma ajuda? Aí você vai descobrir, o pneu do carro furou, não sei o que, tal, um monte de coisa. Então, a gente precisa se envolver na vida das pessoas para que, apesar de a gente só poder olhar o externo, em convivendo, Deus nos guia e a gente começa a ter noções de coisas que acontecem no coração da pessoa. E é possível que a gente consiga, então, identificar motivações que são corretas ou erradas na vida dessa pessoa. O problema é que julgar de acordo com a reta justiça demanda tempo, envolvimento, encheção de paciência, de você se doar por alguém. Agora, o nosso Senhor fez isso por nós. Ele se envolveu conosco. Ele se envolve conosco ainda hoje. Paulo vai dizer numa das cartas dele aos Coríntios que nós consolamos com o consolo que nós recebemos. Nós precisamos nos envolver. E o que eu acho interessante, né? Jesus não fala para as pessoas: quem são vocês para me julgar? Ele poderia falar isso. Ele não fala. Por quê? Porque as ações dele estão lá para ser examinadas. Ele tinha autoridade para isso. O problema não é o gênero de pessoa que está a julgar, mas o padrão de justiça que é seguido.
E a gente só vai ter o padrão de justiça correto se a gente se comprometer em obedecer a palavra. Em obedecendo a palavra, eu conheço a doutrina, eu sei a sua origem, e a minha justiça cada vez mais vai ser menos torta. Cada vez mais a minha justiça será mais reta. E eu quero deixar para vocês a última reflexão, com duas perguntas. Quem pode julgar pela reta justiça? Quem pode ser absolvido quando julgado pela reta justiça? Meus irmãos, hoje nós vimos que não basta receber um bom ensino. Os judeus tinham isso. É necessário aplicá-lo corretamente. Assim como a audiência de Jesus, nós somos hábeis para criar distorções a partir da Bíblia e chamá-las de lei de Deus. Nós somos hábeis para isso. Somos rápidos a julgar segundo a aparência e não nos preocupamos com a reta justiça. Se pensarmos na aplicação da reta justiça, quem de nós seria aprovado? E eu creio que a resposta ela é óbvia. Nós somos incapazes, completamente incapazes de sermos aprovados segundo a reta justiça. Ao mesmo tempo que nós devemos ficar maravilhados com os ensinos do nosso Senhor, é possível que nós fiquemos desesperados com essa verdade, pois nós podemos afirmar que em nós há injustiça. Entretanto, o nosso Deus veio ao nosso encontro, e Ele veio ao nosso encontro na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, e é nele que nós podemos encontrar paz diante dessa terrível verdade. O nosso Senhor Jesus Cristo não foi julgado pela reta justiça humana. Ele foi injustamente julgado por homens corruptos, por um processo corrupto, por religiosos corruptos, que em nome de Deus cometeram um assassinato injusto. Entretanto, na injustiça humana, Deus fez prevalecer a justiça divina. Jesus na cruz tomou sobre si toda a injustiça dos seus, para que pessoas injustas pudessem ser absolvidas diante da reta justiça divina. O verdadeiro ensino leva à reta justiça, pois o verdadeiro ensino apresenta o justo que morreu para que os injustos possam viver. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Ele derrame sobre nós da sua graça, que o Teu Santo Espírito trabalhe em nosso coração. Para isso eu quero deixar breves aplicações. A primeira delas, arrependa-se dessa vida espiritual morna, fria, que você tem tido. Busque maravilhamento na pessoa de Jesus Cristo. Busque um relacionamento de profundidade com Ele. Busque, a partir da sua obediência, o conhecer mais desse Deus tão maravilhoso. Segundo, busque aplicar a reta justiça. Mas que para aplicar a reta justiça é necessário que você seja mais misericordioso. É necessário que você seja mais amoroso. É necessário que você se envolva e conheça as pessoas. É necessário que você esteja disposto a andar 1, 2, 3, 4, 5 milhas. É necessário que você esteja disposto a abraçar o sofrimento que não é seu, numa vida que já não está fácil para você, mas porque nisso Ele está presente. Nisso Ele derrama da sua graça, do seu renovo, da sua força, da sua alegria.
que nós sejamos aqueles que buscam aplicar a reta justiça, não como agentes de punição, carcereiros, mas como irmão na fé, para auxiliar na caminhada, a carregar os fardos uns dos outros. E se você está no nosso meio, e você ainda não crê em Jesus Cristo, ainda há tempo para você se arrepender da vida que você leva. Ainda há tempo de você depositar sua fé nesse Salvador maravilhoso, naquele que pode dar a você a vida que você nunca mereceu. Vamos orar. Pai, nós estamos diante do Senhor, Pai, com o nosso coração humilhado, quebrado, diante daquele que é justo, e sendo justo, morreu em nosso lugar. Nós somos humilhados diante da Tua palavra, pois os nossos pecados estão sempre expostos. Não julgamos segundo a reta justiça, vivemos de aparência. Não nos encantamos mais com o nosso Senhor. Tem misericórdia de nós, Pai. Derrama sobre o Teu povo da Tua graça, Pai. Convence os nossos corações da justiça, do pecado, do juízo. Dá ao nosso coração a alegria, o encantamento de uma vida de caminhada com o nosso Senhor. Dá-nos amor pela Tua palavra. Dá-nos prazer na oração. Dá-nos uma vida desprendida, onde pessoas são mais importantes do que coisas. Dá-nos o sacrificar em favor daqueles que sofrem. E dá-nos um coração sem inveja, para que possamos nos alegrar com aqueles que se alegram. Conforme nós, Pai, a imagem do Teu Filho, aquele que é verdadeiro e em quem não há nenhuma injustiça. Que é no nome dele que nós entregamos a Ti a nossa oração, clamando pelo perdão dos nossos pecados, clamando por força e alegria que vem do alto, para que possamos, dia após dia, caminharmos em crescimento de santidade. É o que nós Te pedimos, no santo nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Eu convido a amada igreja a se colocar em pé.